Jame, sempre agradecendo a presença de todos vocês que estão aí nos acompanhando. Bom dia a todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou professor de Biologia, professor Duarte. Como bem disse o Jame Leite, a gente vai dar uma reforçada na introdução à genética, a genética clássica, aquela genética com base nos fundamentos de Gregor Mendel. E espero que você interaja conosco. Bateu a dúvida aí, não é? Tem aqui, faça a sua pergunta, interaja conosco, isso aí para a gente é importante. Se cuidem, nós estamos nesse período aí, não é, de quarentena, lockdown, não é, instalado, e exatamente para que a gente possa diminuir, não é, reduzir, não é, cada dia cresce, não é, o número de pessoas infectadas com esse Covid-19. Se cuidem, sobretudo se hidrate bem. A hidratação é fundamental para que você também possa combater essa virose que tem se instalado a nível mundial, não é, nessa pandemia. Mas vamos ao que nos interessa, vamos à aula de genética. Bom, como bem disse o Jame, genética é um capítulo aí da biologia extenso, não é? Tem vários subtópicos, subtemas. Nós já estivemos aqui em vários momentos e vamos só dar uma reforçada, não é, acerca dos conceitos fundamentais, que você precisa dominar esses conceitos fundamentais. Se você não dominar alguns termos, ter o conhecimento pleno de alguns termos da genética, lá na frente, em alguns capítulos aí, você vai ter alguma dificuldade no entendimento, não é, da genética em si. Tá, ok? Então vamos lá, vamos reforçar aqui a ideia que você possa compreender de maneira plena o que, por exemplo, existe um subtema, né, que fala sobre a citogenética. O que é a citogenética? É lógico que a parte da genética estuda, está se preocupado em estudar os cromossomos. Toda espécie, não é, todos nós, apresentamos um número correspondente de cromossomos. Eu te pergunto, qual é ou quais são os cromossomos, o número de cromossomos integrantes da espécie humana? Ora, a espécie humana, ela apresenta 46 cromossomos, não é? Essa informação, não é, você que já concluiu o ensino médio ou que está cursando o ensino médio, sabe que o número de cromossomos, ele é específico. Cada espécie tem um número correspondente de cromossomos. A espécie humana tem 46 cromossomos. Sabendo que desses 46 cromossomos, 44 são autossômicos, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, e 2 são chamados cromossomos sexuais. Mas, enfim, citogenética é a parte da genética que estuda os cromossomos. Correto? Então, os cromossomos, eles se apresentam no cariótipo de forma que eles estão sempre um ao lado do outro. É o que nós chamamos de quê? Cromossomos homólogos. Os cromossomos homólogos, eles estão num cariótipo, que nós didaticamente dissemos que o conjunto de todos os cromossomos que representa o cariótipo humano, por exemplo, os cromossomos, eles estão aos pares, ou seja, eles estão na condição homóloga. O que é um cromossomos homólogo? São aqueles cromossomos que apresentam uma morfologia semelhante, correto? Esses cromossomos que vai no cariótipo do par número 1 ao par número 23. Portanto, um cariótipo humano, nós temos 23 pares de cromossomos. Repetindo, no cariótipo humano, nós temos
23 pares de cromossomos. Correto? Então, como é que ele se apresenta? Dessa forma aqui, né? Representação. Um ao lado do outro. Se, por exemplo, nesse cromossomo, nesse par de cromossomo homólogo, se num deles eu tenho o gene A, azão, é óbvio que o outro, na mesma altura, correto? Na mesma posição, nós temos o azinho, que é o seu alelo, o alelo do azão, correto? Então, nós temos aqui um par de cromossomos homólogos. Esses cromossomos, eles podem duplicar. Na duplicação deste cromossomo homólogo, olha como ele fica aqui. Fica, de um lado, o azão, ele duplicou, do outro lado fica o azão. Na mesma posição, correto? Obviamente que o azinho, esse cromossomo, o azinho, ele também pode se duplicar. Ele duplicando, o que é que ocorre? Também vai duplicar. De um lado o azinho, do outro o azinho. Correto? Então, é desta forma que nós representamos os cromossomos homólogos, eles estão aos pares, e que nestes cromossomos nós encontramos os genes. Opa, surgiu esse termo, genes. O que são os genes? São pedaços de DNA. Como é? São pedaços de DNA, correto? Os genes. São pedaços de DNA contendo informações de uma característica. Contendo informação de uma característica. Então, olha aí. Os genes, nós vamos encontrar eles onde? Nós vamos encontrar os genes nos cromossomos. Correto? Então, cada gene, cada par de genes, ele vai estar condicionando uma certa característica, uma determinada característica. Então, vamos lá. O azão, o azinho representa o quê? Um par de genes que estão, ou que vão condicionar, vão expressar uma determinada característica. Correto? Então, como eu disse, cada cromossomo, nós temos uma fita, nós temos uma molécula de DNA. Então, pedaços de DNA representam aquilo que nós chamamos de quê? De genes. Pedaços de DNA representam os genes que vão condicionar uma determinada característica. Agora, preste atenção. O material genético da célula é o quê? É o DNA. Então, como eu disse, pedaço de DNA representa os genes. Pedaço de DNA representa os genes. E esse gene vai condicionar uma determinada característica. Aí você pode perguntar, professor, mas de que é formado um DNA? O DNA, que é a molécula, não é, que representa o material genético da célula, ele é formado por um grupo fosfato, não é? Um grupo fosfato. Ele é representado, ele possui um açúcar e ele também apresenta uma base nitrogenada, correto? Então, são os constituintes de um DNA. O DNA representa o material genético. Cada cromossomo tem uma molécula de DNA. Esse pedaço desse DNA constitui aquilo que nós chamamos e conhecemos por gene. E os genes são representados por letras. A, azão, azinho, são o quê? São pares de genes. Nós representamos esses genes através de letras do nosso alfabeto. Compreendido? Então, nós temos aqui, ó, DNA, de que é formado? Por um grupo fosfato, por um açúcar. Ah, professor, mas eu ouvi dizer que este açúcar tem um nome, claro. O açúcar, esse carboidrato, que integrante aqui do DNA, é a
desoxirribose. Esse nome estranho, desoxirribose, representa o açúcar que constitui a molécula de DNA, que é o material genético da célula. Correto? E o outro integrante desse DNA são as bases nitrogenadas. Professor, mas você pode dizer o que são essas bases nitrogenadas? Sim. As bases nitrogenadas, elas são estudadas lá quando se estuda os ácidos nucleicos, e lá com certeza o professor diz que as bases nitrogenadas do DNA é a adenina, é a timina, é a citosina e a guanina, correto? Então, essas são as bases nitrogenadas do DNA. Olha aí, quando nós falamos na genética, a palavra genética, ela está se referindo à sequência desse DNA. Qualquer alteração nessa sequência do DNA, pode ser que essa alteração seja numa dessas bases nitrogenadas. Correto? Então, o DNA, essa molécula que está presente, não é, nos cromossomos, ela constitui aquilo que nós chamamos de material genético. Todas as informações que nós possuímos, que nós apresentamos, seja a cor da pele, seja a cor dos olhos, qualquer característica de origem genética, essas características elas estão inseridas no DNA. E pedaços do DNA representam os genes. Tem um termo que de todo momento está aparecendo na literatura, que são alelos. O que são os alelos? Gente, alelos nada mais é do que cópias, não é? São variações do mesmo genes. Repetindo, alelos são variações do mesmo genes. Nós temos aqui, ó, o azão e o azinhos. Eles são alelos. Aqui nessa representação, ó, nós temos aqui o azão, o azinhos, eles são genes alelos. Então, repetindo, alelos são variações do mesmo genes. Nós temos o exemplo do azão, mas podemos citar qualquer letra que represente esses genes. Bzão, bezinho, são alelos. Czão, czinhos, são alelos. Então, em suma, alelo representa variações do mesmo gene. Também, de vez em quando, a gente depara na literatura sobre o termo diploide e também sobre o termo haploide. Pois não? Professor, a Alessandra, ela fez um questionamento aqui com relação a se for 2 As maiúsculos. Se forem 2 A maiúsculos, se eles são alelos? Ela só perguntou e se for A maiúsculo, 2 As maiúsculos. E ela pergunta mais, e se for homozigoto, será alelo? Olha, como eu disse, para ser alelos ele tem que ser variações. O que são variações? Se ele é azão, o outro tem que ser minúsculo, o azinho. Porque eu digo, se o azão é alelo de azinho, é porque houve mudança. Mas que nessa mudança, eles respondem por aquela mesma característica. Correto? Então, se o azão não tem variação. Como eu disse, para ser alelos, ele tem que ser o quê? Variação do mesmo gene. Correto? Meu nome dela? Alessandra. Alessandra, então olha, não sei se tu alcançaste aqui. Como eu disse, alelos, se a dúvida está no termo alelos, então o que são alelos? São variações do mesmo gene. Então olha aqui, eu tenho esse azão, ele vai variar para azinho.
Então, azão, não posso considerar alelos. Ele representa aqui, daqui a pouco nós vamos falar, essa representação do indivíduo homozigoto. Mas o alelo é variação. Então, eu tenho o alelo A e azão, o alelo azinho. Então, houve variações. Mas que eles vão estar condicionando a mesma característica. Beleza? Então, olha aqui. Surge na literatura, voltando para cá, surge na literatura um termo, a gente se depara na literatura, alguns termos, chamados de indivíduo diploide, por exemplo. O que é um indivíduo diploide? O que é um indivíduo haploide? Indivíduo diploide é um indivíduo aqui representado 2N. 2N representa um indivíduo diploide. Por exemplo, na espécie humana, o 2N é igual a 46. Então, aqui representa uma célula diploide, ou seja, nossas células do nosso corpo, elas são diploides. Por quê? Porque elas contêm 46 cromossomos. Correto? Agora, as nossas células que constituem os nossos gametas, quais são os gametas da espécie humana? Ou é o ovócito 2, que popularmente nós chamamos de óvulo, mas que na verdade são ovócito 2, que são aquelas células que recebem que tem a capacidade de promover a fecundação, não é? E no sexo masculino é o espermatozoide. Então, tanto o ovócito 2, ou óvulo, quanto o espermatozoide representam uma célula haploide. Então, olha aqui, ó, o N é igual a 23. Então, os gametas, que são as células reprodutoras masculinas, que é chamado de espermatozoide, o óvulo, o ovócito 2, na fêmea, que é o gameta feminino, essas células são haploides e elas contêm 23 cromossomos. Professor, todo gameta tem 23 cromossomos, ou seja, todo gameta tem 23 cromossomos? Não. Vai depender da espécie. Eu estou sempre me referindo o quê? À espécie humana. Mas se for uma outra espécie, muda essas informações. Uma célula diploide, não é? Vai ter seu número correspondente de cromossomos. Uma célula haploide vai ter também seu número correspondente de cromossomos. Em se tratando de espécie humana, a realidade é essa. As células do nosso corpo, aquelas células que não são sexuais, elas apresentam 46 cromossomos. As células sexuais, que nós chamamos de gametas, elas apresentam 23 cromossomos. Correto? Bom, há também uma informação importante que você precisa saber. De vez em quando surge na literatura o termo cariótipo. O que é o cariótipo? Cariótipo é o estudo de todos os cromossomos que nós possuímos. Por exemplo, cariótipo humano vai do par número 1 ao par de número 23. Nós acabamos de dizer que as nossas células, as células somáticas, as células presentes no nosso corpo, ela tem 46 cromossomos. Como é que esses cromossomos estão em nossas células? Os cromossomos, eles estão num cariótipo, que é distribuído na nossa célula aos pares. Par de número 1, 2, 3, 4, até o par de número 23. Então, isso representa o cariótipo. É o estudo de todos os nossos cromossomos, observando a sua morfologia, observando se eles são ou não, homólogos. Então, o estudo que se faz de todos os cromossomos constitui aquilo que nós entendemos ser cariótipo.
Vamos em frente? Mais alguma dúvida por aí, Jame? Os alunos, vamos lá, gente. Interaja conosco. A gente precisa que você, não é, estabeleça esse feedback conosco para que a gente possa estar, não é, tirando a dúvida de cada um de vocês. Se não tem ninguém, vamos lá. Genótipo. O que é o genótipo? Gente, o genótipo, ele constitui, ele apresenta aquilo que é a constituição genética do indivíduo. Ele aqui é representado por letras. Por exemplo, o Azão. O Azão é um genótipo, não é? Bezão pode estar sendo representado um genótipo. O Azinho também pode representar o genótipo, correto? Então, é a própria constituição do indivíduo. Diferentemente aqui, olha, o fenótipo. O fenótipo é aquilo que eu consigo ver, visualizar. O genótipo, não, eu não consigo visualizar. Eu sei que ele apresenta a sua constituição, não é? Genética, toda a sua composição genética, é o genótipo. Mas aqui, o fenótipo é aquilo que eu consigo visualizar ou mensurar. Eu posso dizer que o fenótipo é a própria expressão dos genes. Se eu já te disse que o gene é um pedaço de DNA contendo informação, ele vai expressar uma característica. Então, essa expressão dos genes é aquilo que eu consigo visualizar. Por exemplo, cor dos olhos. Eu consigo ver o que é, eu consigo enxergar cor dos olhos. Cor dos olhos, nós temos olhos claros, olhos castanhos, olhos azuis. Isso aí representa o quê? O fenótipo. Eu posso dizer, olha, eu tenho pele, não é? Vamos dizer, mulato, a pele branca, a pele negra. Isso aí é o quê? É o fenótipo. A cor da pele, a cor dos olhos é condicionado pelos genes. É a expressão dos genes que determina o fenótipo. Correto? Nós costumamos dizer que o fenótipo é o quê? O fenótipo é o quê? É o genótipo mais o meio. Por isso que você, às vezes, tem uma determinada característica, ou seja, aquela característica, ela está presente numa determinada família, e às vezes, essa característica tem muitos que não expressam. Por quê? Porque a expressão de um gene, ela recebe a influência do meio ambiente. Eu, por exemplo, na minha família, eu tenho pessoas com uma altura, né, de 1,70 m, 1,80 m, no entanto, eu tenho 1,58 m, por exemplo. O meu corpo, o meu organismo, contém os genes para a altura de 1,80 m. Mas por que eu não tenho essa altura de 1,80 m? Porque não é só genética, não é só genes. Esses genes, ele está interagindo com o meio. Correto? Então, nem sempre o gene, embora tenha a expressão de manifestar uma determinada característica, nem sempre ele expressa. Por quê? Porque o meio influencia na expressão de determinados genes. É o que nós chamamos de fenótipo. Correto? Bom, agora sim. O que é o indivíduo homozigoto? Você precisa entender bem, não é, esses dois termos, homozigoto e heterozigoto. Correto? Então, o que significa o indivíduo homozigoto? O indivíduo homozigoto, ele representa o quê? O indivíduo puro, sem mistura. E ele é representado aqui, ó,
o azão, que representa, não é, o indivíduo homozigoto, o bezão representa o indivíduo homozigoto, Czão, ou azinho, bezinho, tudo isso aqui representa o indivíduo homozigoto. Olha aqui, eu posso dizer que esse indivíduo aqui, quando eu represento azão, azinho, eu posso dizer que ele é homozigoto? Não, não posso, porque as letras têm que ser iguais. Se for maiúsculas, vai ser dessa forma, azão. Se for minúscula, azinho. É o que nós chamamos de dose dupla. Repetindo, dose dupla, eles são iguais. Azão é uma dose dupla. Azinho é uma dose dupla. Correto? Então, olha aí. Os indivíduos homozigotos, Mendel, nos seus trabalhos, ele chamou de indivíduos puros. Indivíduo puro. Homozigoto está relacionado com pureza, sem mistura. Correto? Por outro lado, nós temos aqui, não é, o indivíduo heterozigoto, que representa o quê? Os indivíduos heterozigotos representam os indivíduos híbridos. Os indivíduos híbridos. Está no singular. Indivíduo híbrido. Quer ver a representação? Olha aí. O que é o indivíduo híbrido? Representado aqui por letra. Quando eu digo o azinho é um indivíduo heterozigoto. Aqui é a representação simples. Correto? Dose simples. Só um maiúsculo e o outro minúsculo. Então isso aqui é um indivíduo heterozigoto. Bezinho é o indivíduo heterozigoto. Daqui a pouco nós vamos fazer um cruzamento, da mesma forma como Mendel praticou lá, quando ele elucidou a questão da hereditariedade, a questão da genética. Nós vamos fazer um cruzamento e você vai exatamente compreender de forma melhor o indivíduo homozigoto e o indivíduo heterozigoto, correto? Então, os indivíduos heterozigotos são representados dessa forma. Uma letra, primeira maiúscula, a segunda minúscula. Primeira maiúscula, segunda minúscula. E aí vai, Czinho, Dezinho e assim por diante. Então, aqui nós temos a representação de um indivíduo híbrido ou um indivíduo heterozigoto, que se representa dessa forma. Indivíduo homozigoto são indivíduos puros, indivíduo heterozigoto são indivíduos híbridos e são representados dessa forma. Ok, gente? Professor, tem um questionamento de um aluno, uma pergunta. Ele faz da seguinte forma. Professor, híbrido não é uma espécie que não pode ser reproduzida? Pode. A pergunta é, se pode ou não pode? Um indivíduo híbrido pode ou não pode ser reproduzida? Sim, olha, como é o nome dele? É o Paulo Santos. Paulo Santos. Sua pergunta ela é importante porque Mendel chegou às conclusões aqui, porque ele trabalhou sempre com indivíduos puros, e esses indivíduos puros, não é, que nós chamamos de homozigoto, quando ele cruzou esses indivíduos homozigotos, ele chegou a uma variedade de indivíduos híbridos. Não é? Esses indivíduos híbridos, que nós entendemos hoje ser o indivíduo heterozigoto, ele fez a autofecundação. Então, através da autofecundação, você pega um híbrido com outro híbrido, um híbrido do masculino e um híbrido feminino, e aí você promove o cruzamento e você vai chegar às conclusões a que Mendel chegou. Não é? Então, nós vamos já, na prática, mostrar como isso funciona. Beleza? Então, aqui está a representação do indivíduo homozigoto e aqui uma representação do indivíduo heterozigoto.
Olha, queremos que vocês, viu gente, bem lembrado aqui, que você interaja conosco e ao mesmo tempo convide os teus colegas para participar da aula, tá certo? Nós temos uma aula daqui a pouco, nós vamos voltar, de probabilidade, que isso é importante para todos vocês, tá certo? Probabilidade aplicada à genética. Bom, mas aqui, olha, cruzamento. Como é que se faz um cruzamento? Mendel, ele trabalhou com a ervilha, que é uma planta, não é? Uma planta de fácil cultivo, um ciclo reprodutivo muito rápido, e aí ele pegou, por exemplo, o caráter, cor da semente. Cor da semente tem duas variedades. A variedade amarela, variedade verde. Olha, essa geração ele chamou de geração P, ou geração parental. Ele promoveu o cruzamento dessa ervilha de semente de cor da semente amarela com ervilha cor da semente verde. Isso aqui são indivíduos o quê? São indivíduos puros. Então nós podemos dizer que esses indivíduos aqui, se eles são puros, eles vão apresentar o quê? Uma mesma letra. Ó, azão, vamos dizer azão, vamos dizer aqui azinho, azinho. Correto? Você pode colocar qualquer letra. Tá? Isso aí você pode pegar, por exemplo, a letra, pode pegar o Vzinho aqui. Correto? Então isso aí são representações que você pode, atribuir. Então, quando ele cruzou aqui indivíduos puros para o caráter cor da semente aqui amarela e cruzou com uma ervilha de cor verde, semente verde, ele encontrou uma geração que nós chamamos aqui de indivíduos o quê? Híbridos. Ó, ele cruzou indivíduos puros, homozigotos, e encontrou uma geração híbrida, ou seja, uma geração heterozigota. 100% ele encontrou no cruzamento entre ervilhas de sementes amarelas com ervilha de sementes verdes. Ele encontrou 100% de ervilha de sementes amarelas. Professor, não tinha nenhum pezinho de ervilha que fosse diferente? Não, 100%. Todas elas eram amarelas. Aí quando ele fez uma autofecundação, uma autofecundação. O que é autofecundação? É o cruzamento desses indivíduos aqui. Pega o masculino, cruza com o feminino, do tipo, Vzinho, Vzinho, Vzão, Vzinho, melhor dizendo, Vzão, Vzinho. Então isso aqui é o quê? Uma autofecundação. E aí, nessa autofecundação, ele encontra uma geração F2. Mendel, ele encontrou na F2 3 indivíduos, não é? Nessa proporção de 3 para 1. 3 amarelos para 1 verde. Sempre, não é? Ele alcançou essa proporção. Bom, uma informação importante aqui. Esse indivíduo aqui da F1, ele foi resultado de um cruzamento de uma geração parental puros, amarelo com verde, foi encontrado aqui na linhagem F1 amarelos. Essa característica amarela foi a única que se pôde visualizar nessa linhagem. Portanto, o amarelo é uma das características da geração o quê? Parental. Então, esse amarelo é o quê? É a característica dominante. E o verde, que passou despercebido, olha, o verde não apareceu aqui na F1. Portanto, o verde é a característica recessiva. O verde só reaparece na F2.
Nós vamos já fazer aqui um cruzamento aqui para você ver, ó. Ó, presta atenção aqui, vamos lá. Geração parental, Vzão, Vzão, Vzinho, Vzinho. Foi encontrado o quê? Ó, na geração F1, foi encontrado o indivíduo heterozigoto. Vzão, Vzinho. Aí, vamos lá. Esses indivíduos foram submetidos ao quê? A uma autofecundação. F1 vezes F1. Então, vamos lá. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Vamos lá no chuveirinho aqui, ó. Todas as combinações possíveis. Esse indivíduo, não é, tem a possibilidade de combinar com esse gameta, vai combinar com aquele lá, fica o quê? Vzão, Vzão. Esse Vzão aqui vai combinar com quem? Com o Vzinho lá, ó. Combinou. Ficou Vzão, Vzinho. Agora o outro lá. Vzinho, Vzão. A letra maiúscula vem primeiro e a minúscula vem depois. Então fica Vzão, Vzinho. E por último, a última combinação, olha aí. Vzinho, Vzinho. Olha aqui. Vamos lá. Definir proporção genotípica. E definir o que é a proporção fenotípica. São duas informações importantes. Daqui para frente, nós vamos trabalhar com essas proporcionalidades. Isso é importante que você entenda. O que vem ser a proporção genotípica? Olha aqui, é o genótipo. Eu já te disse que o genótipo ele é representado por letras. Vzão, Vzão. Nós temos quantos Vzão, Vzão? Nós temos um. Vzão, Vzão. Vzão, Vzinho. Nós temos dois. Então, dois. Vzão, Vzinho. Quantos Vzinho, Vzinho? Nós temos também um. Olha aí. Então, você pode dizer que a proporção genotípica é de 1 para 2 para 1. Repetindo. A proporção genotípica é de 1 para 2 para 1. E a proporção fenotípica? Como é que eu represento a proporção fenotípica? É simples, olha. A característica dominante. Presta atenção aqui, olha. Característica dominante. Quem é o dominante aqui? É o amarelo. Então, a amarela é a característica dominante. E a característica recessiva é o quê? É o verde. Correto? Agora, presta atenção. A característica amarela, ela se expressa tanto em homozigose quanto em heterozigose. Ou seja, neste caso aqui é o Vzão linha. Professor, não entendi. Vzão linha, como é isso? Porque o amarelo não é a característica dominante. Então, se é a característica dominante, então ele pode ser, olha, Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho. Então, a característica dominante, a variedade amarela, se expressa tanto em homozigose, Vzão, Vzão, dose dupla, quanto em dose simples, que é o heterozigoto. Então, o indivíduo amarelo, tanto ele vem em homozigose, como em heterozigose. E o verde, somente em dose dupla, é o Vzinho, Vzinho. Ou seja, é a característica recessiva. A recessividade, característica recessiva, só se manifesta quando ela vem em dose dupla, Vzinho, Vzinho. Aqui, ó. Então, vamos lá. Proporção fenotípica. Proporção fenotípica. Esse indivíduo aqui, ó, Vzão, Vzão, ele vai condicionar que característica? Característica amarela. Vzão, Vzinho, idem, característica amarela. Então, nós temos aqui, olha, um Vzão, Vzão, dois Vzão, Vzinho. Então, são três que representam o quê? A característica amarela. E o Vzinho vai
condicionar que característica? Vai condicionar a característica verde. Então, daí, olha, eu tenho a proporção fenotípica de 3 para 1. 3 amarela para 1 verde. Isso foi que Mendel sempre trabalhou, e as conclusões que sempre ele, chegou para todos os caracteres analisados por ele. Foram 7 características que ele analisou: cor da semente, forma da semente, cor da vagem, forma da vagem, posição da flor, cor da flor, a altura da ervilha. Tudo isso ele analisou, e em todos esses caracteres ele chegou a essa conclusão, a estas proporções. Em todas as características que ele analisou, a proporção genotípica foi de 1 para 2 para 1. E a proporção fenotípica de 3 para 1. Correto, gente? Então, vamos dar aqui uma pausa.